Eu nasci em Miraí, na zona rural, em 21 de maio de 1933. Meu avô e meu pai cuidavam da agropecuária, tinha um sítio em Miraí, e lá foi onde eu nasci, na parada de João Resende, a poucos quilômetros do centro da cidade. Em Miraí eu fiquei até os 3 anos de idade, quando eles venderam a propriedade e adquiriram uma aqui em Cataguases, a Fazenda Moicanos, entre Cataguases e o distrito de Sereno, e onde eu passei a viver. Mas eu não me desliguei de Miraí pelo fato dos meus avós maternos lá ficarem, e tios também. E todas as férias e oportunidades eu voltava para passar uma temporada em Miraí, onde eu me entrosava muito bem com a meninada. Então, todo feriadão, qualquer tipo de oportunidade, eu estava em Miraí. E isso ocorreu até na minha maioridade, pois muitos bailes eu frequentei no famoso clube de Miraí, que tinha moças muito bonitas e programava excelentes festas lá naquela cidade. Em Cataguases, eu cheguei, como disse, fui para a fazenda e fiquei somente com 7 anos de idade, entrei para o grupo escolar Coronel Vieira, aqui na Avenida Astolfo Dutra. Os 2 primeiros anos eu vim e voltava a cavalo num percurso de 15, 16 quilômetros e de volta. Eu queria dizer que quando eu ouço a música, a famosa a composição do Ataúfo, meu conterrâneo, né? Ataúfo Alves, sobre Miraí, é como se eu desse um mergulho no passado, porque todas aquelas lembranças dele, da primeira namorada, dos jogos de botões, só esqueceu das peladas, porque Miraí tinha pelada em toda a rua, menino jogando bola, e eu escolhia uma e entrava. Mas eu acho que o Ataúfo não gosta de futebol, não. Mas que a música é linda, a letra é só mesmo com emoção muito grande, que um compositor consegue fazer, e quando eu ouço, eu relembro toda a minha infância também em Miraí, que foi uns poucos anos depois da dele. 12 anos, fui matriculado no colégio, no ginásio Antônio Amaro, que era o colégio velho, no mesmo lugar do atual. Até aí, até os 12 anos de idade, eu nunca joguei em juvenil, nem infantil. Eu jogava bola com os colonos, com os filhos dos colonos na fazenda, e às vezes lá em Miraí, na rua lá em Miraí, nos campinhos de pelada, e às vezes aqui também nesse tipo. Somente eu aprendi nesse período a torcer pelo Mengão. Com 3 anos de idade eu já torcia para o Flamengo do Rio, porque me tornei flamenguista ouvindo jogos junto com os colonos, com os empregados, filhos dos empregados na fazenda. E nessa mesma época, quando cresci mais um pouco, pelos meus 8 anos de idade, eu passei a torcer pelo Ribeiro Junqueira de Leopoldina, apesar da rivalidade que existia entre o Ribeiro Junqueira e os times de Cataguases. Isso porque meu pai, Nelson Barros Fonseca, estudou em Leopoldina e, segundo consta, foi um dos grandes jogadores do Ribeiro Junqueira. E ele me levava várias vezes a Leopoldina para assistir jogos do Ribeiro Junqueira, e não perdia um jogo do Ribeiro Junqueira aqui em Cataguases. E lá em Leopoldina ele era cercado pelos contemporâneos, e que falava comigo assim: seu pai foi um dos melhores backs que passaram aqui no Ribeiro Junqueira. E ele morria de satisfação, e eu também. E assim eu me tornei Ribeiro Junqueira e passei a fazer mais tarde, e era Leopoldina ver os jogos do Ribeiro Junqueira. E lamento muito a ausência desse tradicional time no cenário esportivo aqui brasileiro, né? Que o Ribeiro Junqueira tinha uma projeção muito grande. Aos 12 anos, quando entrei para o Colégio de Cataguases, passei a treinar futebol organizado no time de menores do Colégio de Cataguases, sob a direção do professor Liso Brandão da Rocha, que além de professor de matemática, era chefe de disciplina e técnico das equipes de futebol, vôlei e basquete. E todas as equipes eram excelentes. As equipes jogavam aí pela Zona da Mata contra clubes tradicionais e não fazia feio. Chegamos a ganhar do Operário, empatar com o Operário, um time profissional do Operário dentro do estádio Carlos Peixoto, e a ganhar do Flamengo de 4-1 no campo do colégio. E jogando na equipe dos menores, eu comecei a jogar como atacante.
E como cresci, fiquei forte, com 14 anos já tinha a altura de hoje, é lógico, o peso não, era bem menos. Eu me destacava pelo físico e tinha um chute bastante forte e ele agradava. Entretanto, com o passar do tempo, com os primeiros jogos, eu fui notando que eu não tinha fôlego para jogar futebol. Não adiantava chutar, não adiantava nada, porque com 15 minutos eu estava perdido de cansaço no campo por uma causa que até hoje eu não sei. Aos 15 anos ele me promoveu para a equipe de maiores do colégio, a principal. Eu já andei treinando uns tempos, jogando no aspirante, e depois ele me lançou no quadro de cima, na esperança de eu acertar. Aconteceu o mesmo problema. Eu iniciava o jogo e com 15 minutos enfraquecia, as pernas bambeavam, ficava pálido e tinha que sair. Até que um dia eu resolvi parar de jogar, falei com ele, aí eu me lembrei do meu pai, falei assim, quem sabe eu jogando na posição do meu pai, que era zagueiro central, eu posso acertar porque corre muito menos, desgasta muito menos. Ele aceitou e deixou eu treinar de zagueiro central. E numa emergência, logo depois que eu estava treinando, eu tive que jogar. Aí joguei e ganhei ele disse que eu fui o melhor do time. E daí para frente eu não saí mais. Fiquei uns 6 anos jogando de zagueiro central no time do colégio, nos bons times do colégio. E inclusive 2 anos depois que eu saí do científico, que eu terminei o científico, que foi em 1952. Em 52 eu tirei o tiro de guerra e disputei e joguei pela equipe do tiro de guerra durante o ano de 1952, dirigido pelo sargento Mário Pereira da Silva, bastante conhecido aqui na região, e que mais tarde foi técnico do Júnior do Vasco da Gama. O time do tiro de guerra também era um time que jogava aí, disputava campeonatos, e os times eram muito bons. E na mesma época eu andei fazendo uns 3 amistosos pelo Flamengo, mas foram poucos jogos. Portanto, de uma maneira, eu joguei mesmo, foi pelo colégio. Sobre o Robertão, aliás, Roberto Fonseca, né? Eu joguei com o Roberto nos anos 52, 53, e não era ruim atacante não. O Roberto dominava bem a bola, batia bem na bola, cheio de inteligente dentro de campo, e muito amigo da turma toda, né? A gente tinha um círculo de amizade muito grande. Depois, o Roberto, me parece que ele se dedicou mais ao trabalho, não sei, afastou do Flamengo uns tempos, não sei se mudou, acho que não, acho que permaneceu por aqui mesmo, mas com mais trabalho, parece que no Banco do Brasil, e depois como técnico do Flamenguinho. Ele voltou ao Flamengo como técnico e convivi com ele muitos anos. Ele era o meu treinador, muito paciente com a gente, instruía bem o time em campo, e tivemos bons momentos e ganhamos belas partidas com o comando do Robertão. E é uma pessoa maravilhosa, jeito muito humano. Eu estive com ele lá no Banco do Brasil, né, nos fundos ali, e achei o Roberto ainda muito forte, muito sacudido, e ainda poderia estar comandando o Flamengo, ainda. No princípio de 55, eu me transferi para o Rio de Janeiro, porque já estava preparando para o concurso do Banco do Brasil, e lá me matriculei num curso que ministrava aulas para o referido concurso, e fui trabalhar no Banco da América. Logo depois passei no concurso do Banco Crédito Real e continuei lá no Rio, trabalhando e estudando. Em 20 de fevereiro de 57, eu tomei posse no Banco do Brasil, mediante concurso, na cidade mineira de Aimorés, que é próxima à Colatina, no Vale do Rio Doce, entre o Governador Valadares e Vitória, onde fiquei 1 ano e 4 meses. Lá eu atuei pela Associação Bancária de Aimorés, que bancária não tinha nada, tinha uns 2 bancários que disputavam o campeonato lá com as cidades vizinhas, e tivemos até a oportunidade de ser campeão em torneio início e o 3º lugar no certame. Em 1958, 1 ano e 4 meses depois, após uma breve estadia em um bar de 1 mês, eu tomei posse na agência de Cataguases, que foi em julho de 58.
por onde permaneci durante 28 anos e tendo aposentado em 86. Em Cataguases, onde tomei posse, como disse, em 58, eu não tinha preferência para nenhum dos clubes locais. Eu gostava de todos eles, assistia jogos de todos eles. Um mês depois, em agosto, recebi um convite do tradicional diretor do Flamengo, Fernando Matos Miranda, que está vivo até hoje. É um dos poucos, dos 3 ou 4 que assinaram a ata de fundação do Flamengo. Ele me convidou para participar da diretoria do Flamengo. Eu aceitei, fui ser diretor de esportes. Já estava quase no fim do ano e o Flamengo pouco fez dali para frente, terminou o ano com mais uns 3 ou 4 amistosos e encerrou atividades por tempo indeterminado, segundo nos foi comunicado pelo presidente. Nessa época, quando eu entrei para o Flamengo, o time jogava na rua Nogueira Neves, ali próximo à chácara da Dona Catarina. O presidente do Flamengo, na época, era o Antônio Augusto de Souza Neto, o filhinho de Souza, que foi o primeiro presidente do Flamengo na nova fase, de 53 para cá. O Flamengo, como pouca gente sabe, ele foi fundado em 21 de janeiro de 1917. E seu primeiro presidente foi Inácio Duarte, segundo consta das atas. E ele lutou com muita dificuldade, segundo consta, porque não tinha campo. O primeiro campo foi na Vila Domingos Lopes, depois na Avenida Astolfo Dutra, depois na Vila, se não me engano, na Vila Teresa, e na reorganização que foi 59, em 53, na rua Nogueira Neves, onde eu entrei como diretor. E na nova fase, o Flamengo ficou parado 20 anos, porque encerrou atividades em 1933 e voltou em 53, né? Na rua Nogueira Neves. O Robertão, que nos ajudou muito naquela época do Flamenguinho, quando eu fui Flamenguinho, porque ele apostava na gente, ele ajudava a gente. Então, se tem alguma coisa que eu devo aí, devo ao Robertão. Porque dele que eu fui para o Operário, dele que eu fui para outro time melhor e tal, foi o Robertão. Eu quero que ele esteja bem, um abração para ele. Em 1959, quando a Liga programou o campeonato com 9 clubes, o Flamengo não sabia, estava indeciso, a diretoria, se entrava porque estava em situação financeira difícil e estava estudando a possibilidade de entrar. Então o seu time, que era o time titular do ano anterior, quase todo foi transferido. Criaram um novo quadro em Cataguases, que era a União Têxtil. E foram 8 jogadores do Flamengo foram participar da União Têxtil. E o Flamengo, então, praticamente não ia entrar no campeonato. Quando eu fui procurado na minha residência, uns 8 ou 10 dias antes do torneio início, pelo senhor Osório Augusto de Souza, que foi o homem que mais vezes foi presidente do Flamengo, 3 vezes. E ele me fez ver que o Flamengo não podia ficar fora do campeonato, que ia acabar o time se ele não entrasse, e me convenceu a ajudá-lo. Então, no último esforço, nós arrebanhamos uma meia dúzia que tinha ficado no Flamengo, arranjamos outros jogadores que não tinham condições nenhuma de vestir a camisa e fomos para o torneio início. Os primeiros jogos do campeonato, foram 10 times, né? Os times estavam quase todos bons. Os primeiros jogos foram dificílimos para o Flamengo, porque 8 titulares tinham ido embora. E nós empatamos um e os outros 3 foram ganhos com muito sacrifício e nós jogamos com um time pequeno. Mas começamos a trabalhar e fomos à volta grande, trouxemos o Zé Nilton, back central, excelente. O Camilo, que jogou, Camilo Araújo, que graças a Deus está vivo até hoje, aí veio fazer a dupla diária com o Zé Nilton.
Fui a Astolfo Dutra, consegui o Arthur Bernardes, famoso artilheiro aí da região, Tuca, e o seu irmão Ares, 2 atacantes de peso. Como joguei muitos anos no Colégio de Cataguases, era muito amigo do professor Liso Brandão, fui lá assistir um treino do colégio e lá descobri 2 nomes que até hoje, mas depois de 50 anos, são relembrados com muita saudade pela torcida do Flamengo, que são Napoleão e Buriti, volante e meia ponta de lança. Pegamos o Juca, que era de Leopoldina, jogava no Ribeiro Junqueiro, mas vinha toda semana a Cataguases, era noivo em Cataguases. E assim fizemos um time de muito bons valores, e esse time entrosou, e quando foi jogar a quinta rodada, que era com a União Teste, que era o ex-Flamengo, né, com 8 titulares, nós enfiamos de 4 já, com esse novo time. E foi um sucesso, a cidade ficou assustada com aquele time que apareceu no Flamengo. E disputamos, e tinha 10 times, né, todos eles muito bem montados, uns 5 times pelo menos eram muito bons. E chegamos à final do campeonato empatados, Flamengo e Operário, porque ganhamos e empatamos com os outros, e nos nossos jogos, turno e retorno, houve empate. E partimos por uma melhor de 3, melhor de 4 pontos, que até hoje é muito famosa, é muito falada, né, em Cataguases. Foi um dos grandes jogos, uma das grandes disputas existentes que existiram em Cataguases. E o primeiro jogo nós empatamos de 0-0 no campo do Operário e ainda perdemos um pênalti. O segundo jogo nós perdemos de 4-1 no nosso campo, o que foi um resultado atípico, porque nos outros 3 jogos tinha registrado empate. Foi um chamado desastre. E fomos pro terceiro jogo. O sorteio era o representante, o sorteio caiu no campo do Operário. E aí a torcida do Flamengo ficou satisfeita, porque disse que o Flamengo dava azar no campo do Flamengo. E a torcida do Operário ficou pessimista, porque o jogo caiu no campo do Operário, achava que no Flamengo jogava melhor. Então eu, como não acredito em superstição, e era o representante, falei, se vocês quiserem, nós trocamos o local do jogo. E eles aceitaram na hora, e o pessoal do Flamengo quase me bateu, né? Resultado, o jogo foi no campo do Flamengo, apitado pelo Antônio Viúgue, que era um dos melhores juízes do Rio de Janeiro, e naquele estádio da rua Nogueira Neves, ali, como diz, perto da chácara da Dona Catarina, não tinha lugar para nem mais uma pessoa. A cidade em peso, até nas árvores tinha gente. E um jogo sensacional, muito bem jogado, muito igual. E quando faltava 8 minutos, nós fizemos o gol através do Arthur, o Tuca, de Astolfo Dutra, e fomos para a prorrogação de 30 minutos. Nessa prorrogação, empate de 0-0. E tinha nessa época mais uma prorrogação de 15 minutos. E quem fizesse um gol, acabava o jogo, era morte súbita. E o Fafá, sempre o artilheiro das horas necessárias, né? O homem que fazia os gols nos jogos mais importantes, fez o gol logo no início da segunda prorrogação, e foi aquela apoteose, Aliás, eu aproveito a oportunidade para falar sobre o Fafá. O Fafá é, sem dúvida, que faleceu há poucos anos, um jogador símbolo do Flamengo. Não só pela disciplina, pela raça que ele jogava e pela dedicação. Só jogou no Flamengo, nunca vestiu outra camisa. E depois que saiu, continuou, foi nosso conselheiro até a sua morte. Portanto, ele deixou uma lacuna aqui no Flamengo. E para completar, ele ainda fazia os gols do Flamengo na hora. Contra o Operário, ganhou umas 2 ou 3 decisões do Operário com gols dele. Era ele na frente e o Nena no gol. O Nena também fechava o gol contra o Operário. Portanto, todos os dois são lembrados com carinho por causa desses detalhes. Robertão. Falar sobre o Robertão, rapaz, é até fácil demais. Como tem cada história impressionante. É uma vez sem recreio, vamos jogar à noite lá, contra o Ideal. Não sei o que fizeram lá, porque quiseram invadir o campo ou empurrar algum nosso jogador. E o Robertão encostou no parapeito. Meus meninos, ninguém mexe não. Empurrou pra lá, empurrou pra cá, ninguém entrava nele. Vamos meter ele.
E fora isso, o bicho é danado, viu? Tem um conhecimento terrível de futebol. É um técnico aqui do interior, da nossa terra, o bicho é danado. Ele ganhou o título 59, uma mexida só que ele fez aqui, só porque o Operário não quis jogar no campo dele, porque havia ganho aqui no campo do Flamenguinho, mas de campo era lá. Quando o Operário cismou de voltar a jogar no Flamenguinho, vai pensar, já tá ganho. Isso aí é fava contada, vamos jogar em casa, o homem é danado, o homem é terrível, Robertão. 1960 foi o ano do campeonato regional, o Flamengo ganhou invicto. Tinha time de Leopoldina, que eu me lembro, tinha de Leopoldina, tinha de Miraí, tinha de Itamaraty, tinha de Volta Grande, tinha uns 2 ou 3 times de Cataguases. E nós ganhamos, tínhamos uma linha fenomenal, se não me engano, de Ninho, Napoleão, Almir, Fernando Rossi, Fafá, e nós jogávamos o Zequinha. Foi fácil, a decisão foi de 4-0 aqui contra o Rosário Central, aqui em Cataguases. Em 61, uma Manufatura Mineira que tinha sido recém-fundado, estava com uma bola cheia, porque trouxe jogadores de todas as partes aqui, do estado do Rio, até do Espírito Santo tinha jogador, e nós fizemos uma melhor de 3 com a Manufatura, que mexeu muito com a cidade. O primeiro jogo no campo do Flamengo, lá na Rua Nogueira Neves, nós ganhamos de 2-1. O segundo, perdemos lá no campo do Manufatura de 4-2. Sendo que o Amarílio fez os 2 gols do Flamengo. O Amarílio já tinha vindo para Cataguases e estava jogando no Flamengo. E o terceiro jogo, o neutro, foi no campo do Operário, apitado pelo famoso Ayrton Vieira de Moraes, o popular Sansão. Vencemos por 2-1, com os 2 gols do Amarílio também, numa partida também muito empolgante. Em 1969, depois de vários anos, de alguns anos de muita luta, para construir o nosso estádio, o atual Rodrigo Lana, nós finalmente fizemos a festa de inauguração do estádio Rodrigo Lana. Por sorte, eu fui, com muita emoção, eu digo aqui agora que eu fui o presidente, que eu era o presidente no ano da inauguração e fui eu que inaugurei como presidente esse estádio do Flamengo. Mas outros trabalharam muito também, não só para conseguir esse terreno através de comodato com o Estado de Minas Gerais, muitos dirigentes do Flamengo foram incansáveis para conseguir esse terreno. E entre eles eu posso citar o João Queiroz Pereira, da fábrica de biscoito, Queiroz Davi, o Sr. Valdir Alcântara de Matos, sempre o João Fabrino Baião, que é o homem que trabalhou no Flamengo com muita dedicação, carinho, amor, desde a fundação do Flamengo antigo. O João Fabrino as atas, os registros já tem o nome do João Fabrino desde lá de pouco depois da inauguração do Flamengo em 17, uns logo depois o João Fabrino já está registrado e veio até há poucos anos atrás, quando faleceu o dirigente do Flamengo. Ele foi um dos baluartes também para conquistar esse campo. Rafael Mana, Horácio Mantovani, Antônio Augusto de Souza Filho, Marcelo de Souza, enfim, João Queiroz Ribeiro, meu colega de Banco do Brasil, e todos trabalharam muito junto a políticos e outros mais, elementos da cidade que eu estou falando assim, é lógico que eu vou esquecer de algum nome. Mas então em 69 nós inauguramos o campo, finalmente numa festa muito grande, e veio o Botafogo do Rio de Janeiro com um time inteiramente de profissionais, e veio pela despesa, por interferência do diretor de esporte do Botafogo, que era Djalma Nogueira. Fizemos uma preliminar com ex-atletas do Flamengo e a principal foi 1-0 para o Botafogo, e tivemos uma festa muito grande, foi uma alegria, e foi assim que nós inauguramos o estádio Rodrigo Lana. O nome de Rodrigo Lana foi escolhido justamente pela diretoria, que eu era o presidente. Primeiro estávamos com dificuldades para colocar o nome, porque o Flamengo tem muitos beneméritos. Colocava o nome de um, fazia
injustiça a outros. Um nome que podia ser e deveria ter é de Pedro Dutra Nicásio Neto, que foi o político principal responsável pela aquisição do terreno, porque ele era influente, era do partido e conseguiu com o governador Crispim Jacques Biasforte a cessão do terreno ao Flamengo. Mas politicamente ele mesmo achava que não devia, porque não ia ser bom para o Flamengo na época colocar o nome dele, então ficou fora de cogitação. E mesmo assim, a gente tomando todos os cuidados, fomos vítimas de uma demanda, entraram com a demanda contra o Flamengo, tinha um caminho que passava aqui, ali dos terrenos do campo, e eles queriam, terreno público não existe uso capião, quiseram reativar aquela passagem, e o que não daria para construir o campo. Tivemos que enfrentar uma demanda grande para, no fim, sairmos vencedores. E o senhor Rodrigo Lana, que foi prefeito na época, ele nos ajudou muito, conseguiu convencer certas pessoas de que o campo seria muito bom para a cidade, e foi um baluarte para que pudéssemos construir o campo. Então, não tinha o nome dele em obra nenhuma da cidade, e ele tinha sido um grande prefeito. Ele foi por unanimidade escolhido, e foi um passo muito certo, porque o pessoal da demanda desistiu logo de continuar, porque era mais coisa política. Vamos falar do Roberto de Castro Fonseca, um técnico excelente, competente, naquilo que ele propôs em fazer ao time do Flamengo de Cataguases. Foi realizar um time completo na minha época, certinho, com o objetivo de um conjunto habilidoso, goleador, honrar a camisa que veste, independente do que ele é torcedor de outros clubes. Então o Roberto passou isso para nós, e isso nos fortaleceu nossa mente para que o jogador seja um jogador completo, porque para mim aqui em Cataguases existiu muitos bons técnicos, mas o técnico mais eficiente para mim foi Roberto de Castro Fonseca. Em 1972, uma febre tomou conta do futebol brasileiro. Era o futebol que eles chamaram de dente de leite. Mas dente de leite não era bem dente de leite, porque geralmente eram equipes de 14 anos, 15 anos. E nós nos empolgamos também e fizemos uma equipe em Cataguases que marcou época. O campo do Flamengo enchia mais abrigava mais público do que nos jogos principais. Nós jogamos o ano inteiro e só perdemos um jogo, que foi para o Flamengo do Rio, de 1-0 debaixo de chuva, e o time do Flamengo era fisicamente muito mais forte. Jogamos com o Pavunense, que tinha sido sagrado 15 dias antes, vice-campeão brasileiro, num jogo em São Paulo contra a Portuguesa de Desportos, que foi a campeã. E também chegaram a Cataguases com um time bem mais forte fisicamente, e nós vencemos até o Pavunense. Nesse dente de leite tinha jogadores de extrema habilidade, inclusive o Vilmar, né, que mais tarde jogou no Atlético Mineiro, jogou no Bangu do Rio de Janeiro e jogou em São José, no América de Rio Preto, por uns 2 anos. E outros jogadores, tínhamos aqui ao meu lado o Vanderlei, o goleiro pequeno, e tinha Marcos Moacir, filho do professor Moacir, o Leão, uma ponta de lança ótimo, enfim, tínhamos jogadores de alto nível que enchiam os olhos do público. Quando a gente fala de Robertão, a gente pensa logo em Flamengo, pensa em futebol, pensa no esporte de uma forma geral. E o Flamengo de Cataguases tem 2 figuras exponenciais, que é o Robertão e o Coramba, né? São 2 figuras ligadas, digamos assim, umbilicalmente ao Flamengo, né? E o Robertão, eu tive convivência com ele tanto no dente de leite, quando eu atuei como goleiro,
de um time que fez muito sucesso na década de 70. E também depois fui colega de banco do Brasil dele. Tenho um prazer danado de estar aqui nessa filmagem falando do Robertão e entrando para a história junto com o Robertão, né? Já que esse filme eu tenho certeza vai ficar guardado aí para o resto dos tempos. Parabéns aí, Robertão. Obrigado pelo seu trabalho que você fez aí em prol do esporte de Cataguases. Em 1975, nós conseguimos armar uma equipe aqui de Cataguases que, com os treinamentos, adquiria um grande conjunto e partimos para o campeonato regional promovido pela Liga e conseguimos chegar à final contra o Manufatura Mineiro. O Manufatura tinha um timaço, eram elementos de todas as partes aqui do coisa e vencemos o Manufatura numa disputa sensacional. O time do Flamengo era mais ou menos Michila, Paulo Zé Henrique, que tinha o apelido de Capar, Paulo Jorge, Vani e Parobé ou Danilo, quando eles revezavam. O meio de campo era um tri-atacante que marcou época, o Fernandinho Papagaio, famoso Fernando Papagaio, o Pelota, que era o Bonifácio, e o Pelezinho. Tri-atacante de muito conjunto, de muita habilidade. E a linha Tico Lomeu, Carlinhos, Titonelli, que é o irmão do Fernando, o nosso artilheiro, de vários campeonatos, e na ponta esquerda, Danilo ou Parobé, quando eles revezavam. E ainda jogaram nesse time ainda o Foguinho, que é o Getúlio, e o Lim, e outros que atuaram durante o campeonato. E disputando com a Manufatura, o primeiro jogo foi apitado por Zé Roberto Reit, e os outros dois também foram apitados por juízes profissionais do Rio de Janeiro. Vencemos a primeira partida aqui no nosso campo por 3-2, o gol da vitória marcado pelo Pelota. Empatamos o segundo no campo do Manufatura e empatamos o terceiro no nosso campo e ganhamos o título de 75. Um fato inédito em Cataguases, somos campeões de todos os troféus possíveis. Campeão do torneio Miss, campeão da categoria juvenil, categoria principal, campeão da eficiência, campeão, medalha de goleiro menos vazado, disciplina, e enfim, todos os torneios, todos os títulos disputados nós
ganhamos. Em 1976 mantivemos o mesmo time e com a inclusão do Rogério, que jogava em Recreio e foi vencer, jogou umas partidas de lateral esquerdo. Mas o time era o mesmo, entrou o Milton no gol, revezando com o Farage era o reserva, e o campeonato também foi regional, porque tinha times de outros lugares. E chegamos à final, eliminamos o Manufatura na semifinal e fomos para a final com o Sport Miraí, que tinha talvez o melhor quadro da sua existência. Tinha três irmãos que jogavam futebol de primeira, e tinha elementos da escola de Viçosa também que vinham jogar. E nós vencemos o Miraí aqui lá em Miraí por 2-1 e vencemos aqui no domingo seguinte por 4-0 em 2 jogos memoráveis. E também, quando nós achávamos que nunca mais aquele fato fosse alcançado, que era ganhar todos os troféus, nós repetimos a façanha em 76. Fomos campeões no juvenil e campeão no principal. E campeão também da Taça Disciplina, Taça Eficiência, artilharia com Carlinhos na principal e o William Carlinhos Papagaio na principal e o William no juvenil. Medalha de artilheiro nos 2 times, né, e medalha de goleiro menos vazado também nos 2 times, entendeu? E ganhamos então o bicampeonato de uma maneira brilhante. Eu conheci o Robertão novo, que até chegou a jogar no time principal do Flamengo, mas nessa época acho que ele era estudante ainda, entendeu? E depois ele fez curso, passou para o Banco do Brasil, aí já passou a dirigir o Flamengo, o time do Flamengo lá embaixo, perto da estação. E continuou, veio para aqui, conseguiu o campo, entendeu? E fez aí um estádio que bem poucos times têm, não é? Então eu, como sempre acompanhei o Flamengo, me sinto assim, eu acho que é o melhor estádio para mim que existe esse. Porque se a gente não gostar da gente, a gente não gosta de nada. Em 1980, sob a presidência do presidente Terbal Alcântara de Gouveia, que foi o carro-chefe dessa conquista, o Flamengo inaugurou o seu serviço de refletores no estádio Rodrigo Lana. Foram 98 refletores que estão até hoje funcionando a vapor a mercúrio, lâmpada de 400 watts. E com o Iterbal, depois de uma luta, de um trabalho insano da diretoria apoiando o Iterbal, que foi o carro-chefe, o incentivador, nós conseguimos inaugurar. E em 1980
e 80 esse belíssimo serviço. Aqui foi a festa, foi com a presença do quadro titulado Olaria, do Rio de Janeiro, dirigida pelo Antônio Lopes. E eles contratamos também o Carlos Imperial com as suas Lebres que fez um belíssimo show antes do jogo. Antes também houve um espetáculo pirotécnico que agradou em cheio a plateia entusiasta que estava presente aqui no estádio Rodrigo Lana. Alguns sócios fundadores do Flamengo, inclusive do Flamengo antigo, se fizeram presentes e foram homenageados. Também recebeu uma placa entregue pelo professor Liso Brandão da Rocha, o nosso inesquecível artilheiro Alfredo Napoleão Moura Bezerra, o popular Napoleão. Quando dizia o Napoleão, nosso eterno, estava gravado nosso eterno artilheiro, escrito na placa. Quero registrar também que nós fomos campeões da LEC também nos anos de 80 e 83. Fomos inúmeras vezes vice-campeões da cidade e de torneios regionais. E em alguns anos não houve campeonatos, porque a Liga às vezes não patrocinava. Aí em 84 eu resolvi abandonar a parte de direção esportiva do Flamengo, que era muito cansativa, e passei a figurar apenas como membro do Conselho Deliberativo e às vezes colaborando num serviço de secretaria, quando solicitado por algum dirigente. E assim estou até hoje. Devo dizer que quero registrar que nesse período, é lógico que eu vou esquecer de muita gente, que foram tantos que ajudaram. E nesse período aqui eu quero lembrar um pessoal, por exemplo, que esteve mais tempo, durante mais tempo comigo. Está aqui ao meu lado o nosso Joaquim Rosa da Silva, que é o nosso Joaquim Coramba, popularíssimo. Homem que entrou mais ou menos no Flamengo pelos idos lá, em 1958, por aí, né? Junto comigo. Certo. E o João Queiroz Ribeiro também, que logo depois do meu colega de Banco do Brasil, que durante longos anos estivemos à frente do Flamengo. E o Joaquim permanece até hoje, é o homem que resolve em vários setores. Ele atua como massagista, como roupeiro, como treinador, enfim, tudo que é possível, arruma o campo e treina juvenil, treina até quadro principal, e está aí firme, forte, e é muito estimado por todos que aqui passam e muito conhecido, e é um dos maiores esteios que o Flamengo teve até hoje. Eu acho que o Roberto foi um ídolo dentro do Flamengo, e com a saída dele deu uma decadência tremenda. Então o Flamengo custou a equilibrar sem a presença dele, pelo o modo de trabalho dele. Ele trabalhava só em torno do Flamengo e incentivava todo mundo a lutar junto com ele. E depois da parada dele, deu uma decaídazinha, mas graças ao nosso Deus, já mudou um bocado, já está melhorando de dia a dia. Quero citar então mais alguns dirigentes, como João Fabrino, que eu já falei, Rafael Mana, Fernando Miranda, que já encontrei no Flamengo, Nuno Gama Salgado, Eterbal de Alcântara, que foi o homem, Gouveia, que foi o homem que fez o serviço de iluminação do Flamengo, o João do Carmo Barbosa Pacheco, que foi presidente 2 vezes do Flamengo, Aires de Oliveira Brito, enfim, Horácio Mantovani, incansável no serviço dirigente do Flamengo, enfim, muita gente boa que trabalhou pelo Flamengo e que no momento eu não estou, a gente faz injustiça por não falar. Roberto Telho Marinho e o Zé César Samor, que é o Cezinho, eram os meus secretários quando entrei para o Flamengo. E até hoje eles estão aí. O Cezinha se ausentou por muitos anos de Cataguases e me dizia, o dia que eu voltar para Cataguases eu vou
trabalhar para o Flamengo, vou investir um dinheiro no Flamengo, e está aí, já cumpriu a sua promessa, tenho certeza que vai continuar cumprindo. Esse campo mesmo foi todo remodelado, foi construído aquele belo vestiário ali, o vestiário de feminino, recuperação total dos vestiários, dos alambrados, das cabines, tudo e custeou esses últimos campeonatos do Flamengo. O Flamengo está jogando outra vez com bons times, graças a uma ajuda financeira substancial, sem a qual o Flamengo estaria aí no ostracismo, como a maioria dos clubes da região. De 2000 para cá, mais ou menos, o Cezinha é um ponto forte aí da diretoria do Flamengo. Quero dizer também que a família Souza de Cataguases é uma família substancial na vida do Flamengo. Tivemos desde do coronel Antônio Augusto no Flamengo antigo, até hoje já tiveram vários membros como presidente do Flamengo. Tivemos o Nelson de Souza, o Antônio Augusto de Souza Neto, filhinho, ambos falecidos. O filhinho foi o primeiro depois da reorganização. O Nelson de Souza fez a iluminação do campo antigo lá da Brasimac. O atual presidente está em terceiro mandato, Paulo Roberto Souza, é filho do Nelson de Souza. O Marcelo de Souza foi um excelente presidente, um homem que ajudou a construir esse campo. Enfim, são muitas pessoas. Nós estamos aqui no Conselho Deliberativo com ex-craques, nós temos aqui no Conselho Deliberativo, tem o Jorge, que é o Jorge de Oliveira, que é o Sorriso. Estou vendo aqui no campo, batendo bola aqui, o Danilo, que jogou no famoso Dente de Leite, é gerente de banco aqui, até hoje colabora. Enfim, o Flamengo tem uma bela praça de esportes e, apesar de ter sido muito difícil o seu início, passando de campo, no quinto campo que ele se firmou. Então hoje a gente espera que os políticos não só deixem o Flamengo em paz, como ajudem, o que não aconteceu em outras épocas. O Flamengo foi 8 anos campeão do Carnaval de Cataguases, competindo com Operário, Manufatura, Mimosas Camélias, Lorde Clube, quando o Carnaval de Cataguases foi considerado quarto do Brasil. De 53, 1950 a 60, ele ganhou direto esses 8 títulos. Eu ainda peguei o Flamengo como dirigente nos últimos 3 carnavais. No título de 1959, que nós vencemos o Operário na sensacional melhor de 3, no carnaval, logo no próximo carnaval, que foi início de 60, o time foi homenageado num carro alegórico, e foram feitas caricaturas dos jogadores, treinador, e colocado nos carros, e as moças se vestiam de vermelho e preto. As caricaturas foram feitas pelo nosso Donê Espínola, o nosso artista que até hoje está com a gente aí trabalhando, e foi um sucesso tremendo na Praça Rui Barbosa. Os chefes dos carnavais, os homens que incentivavam, que eram os principais dirigentes, eram o Rafael Mana e o João Fabrino Baião. Em 1983, nós fomos campeões e numa melhor de 3 com o Cataguases. Vencemos a primeira aqui no nosso campo por 5-1 e empatamos a segunda no estádio do Operário, que era campo neutro. Que o goleiro do time do Flamengo nessa época era meu filho, Eduardo, que tinha apenas 16 anos e encerrou a carreira dele de goleiro, porque nessa mesma ano ele foi para o Rio estudar e abandonou o futebol. Também eu quero registrar aqui, na última partida, ele jogou todo o campeonato, e uma das partidas da decisão, eu lancei o Moisés, um dos melhores goleiros que Cataguases já possuiu, mas que era profissional e tinha retornado a Cataguases e não tinha condição de jogo. A condição de jogo do Moisés só chegou no último jogo do campeonato. E ele fez uma partida ou 2 no campeonato, e o campeonato inteiro quem jogou foi o Eduardo. E o Flamengo foi campeão, isso foi em 83. Eu daria tudo que eu tivesse pra voltar aos dias de criança. Eu
não sei pra que a gente cresce, se não sai da gente essa lembrança. Aos domingos missa na matriz da cidadezinha onde eu nasci. Ai, meu Deus, eu era tão feliz no meu pequenino Miraí. Que saudade da professorinha que me ensinou o beabá. Onde andará Mariazinha, meu primeiro amor, onde andará? Ai, eu igual a toda meninada, quanta travessura que eu fazia. Jogo de botões sobre a calçada, eu era feliz e não sabia. Eu igual a toda meninada, quanta travessura que eu fazia. Jogo de botões sobre a calçada, eu era feliz e não sabia. Eu era feliz. É um desportista número 1 e um dos maiores conhecedores de futebol aqui da nossa região. Falando de Cataguases, da região, é o Roberto. Eu tenho uma grande admiração pelo Roberto.